A mordida cruzada anterior é o posicionamento anormal entre os incisivos, onde um ou mais incisivo superior é posicionado lingualmente em relação aos inferiores, quando em relação cêntrica ou habitual. Dentre as más oclusões que podem ocorrer na fase da dentadura decídua, a mordida cruzada anterior merece um destaque em virtude da interferência dentária, da deformidade esquelética e do comprometimento funcional. A mordida cruzada anterior dentária ocorre quando há alteração na inclinação dos incisivos, ou seja, quando o dente superior é posicionado por palatina do dente antagonista. A mordida cruzada anterior esquelética ocorre devido a uma assimetria ou deformidade no crescimento ósseo maxilomandibular. A mordida cruzada anterior funcional é quando há o comprometimento das bases ósseas apicais, resultando na interferência dentária, forçando a mandíbula a mover-se, obtendo então a máxima intercuspidação. E quando em relação cêntrica, os incisivos apresentam-se em relação topo a topo. Caso clínico: paciente do gênero feminino com 4 anos e 4 meses de idade. Apresentou-se na clínica de odontopediatria do Centro Universitário do Pará, relatando como queixa principal dentes tortos. Durante a anamnese, não foram relatadas alterações sistêmicas ou outro dado significante, e em seguida procedeu-se ao exame clínico, em que se constatou que o paciente apresentava boa saúde oral, com ausência de cárie e de doença periodontal. No exame oclusal, observou-se mordida cruzada anterior, nos elementos 51 e 52, com relação canino de classe 1 em ambos os lados e relação terminal dos segundos molares descidos em plano terminal reto. Percebeu-se ainda que a paciente apresentava desgaste com perda de estrutura de esmalte na vestibular do elemento 51. Também foi observada a presença de mordida cruzada no elemento 12 da mãe do paciente, que pode se remeter ao padrão hereditário de mordida cruzada. Em seguida, após a solicitação de radiografias panorâmicas e cefalométricas para complementação, chegou-se ao diagnóstico de mordida cruzada anterior do tipo dental dos elementos 51 e 52. O tratamento ideal para a mordida cruzada anterior deve ser o mais precoce possível, de preferência ainda na infância, fazem que os ossos ainda se encontram em desenvolvimento. Isso auxilia na prevenção do crescimento anormal das estruturas ósseas e também de futuros problemas periodontais. Além disso, o tratamento precoce previne hábitos deletérios e desenvolvimento de mordidas cruzadas esqueléticas. Existem opções de tratamento ortodôntico tanto com o uso do aparelho fixo quanto com aparelhos removíveis. A alternativa mais utilizada é a placa removível com molas vestibularizadoras, em resina acrílica, que é uma estrutura de resina acrílica que vai agir com uma força nos incisivos superiores para que eles fiquem em posição mais vestibularizada. O paciente deve usá-la constantemente, retirando apenas para a higienização e alimentação. Como desvantagem, pode-se citar que é necessária a cooperação do paciente, sendo que este determina o tempo de uso diário do aparelho. No caso clínico apresentado, foi utilizada outra alternativa de tratamento, devido à pouca idade do paciente e à grande possibilidade dele ser pouco colaborativo em caso de uso de aparelhos removíveis. Foi escolhido o plano inclinado como tratamento, um aparelho fixo também com estrutura em resina acrílica, que se mostrou eficaz, apesar de suas limitações. Como limitações, podem-se citar a dificuldade do paciente de se alimentar, o desconforto gerado pelo aparelho, a dificuldade do paciente em falar e alterações estéticas. Já no tratamento em adultos, pode-se citar o tratamento cirúrgico como mais eficaz. É de fundamental importância o acompanhamento do odontopediatra durante o desenvolvimento da dentição para que seja realizado um diagnóstico correto e um tratamento precoce nos casos de má oclusão, ajudando consideravelmente no prognóstico do paciente. No caso apresentado, as intervenções interceptativas com o uso do plano inclinado em resina clínica foi suficiente para solucionar o problema, de maneira eficaz, em pouco tempo
e com o mínimo desconforto para a criança, permitindo que, dessa forma, o crescimento e o desenvolvimento ocorressem de forma harmoniosa, favorecendo o estabelecimento de uma oclusão satisfatória.